Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Rádio TV Menorá. Estamos aqui em mais um programa Quinta ao Vivo com você, que vai ao ar todas as quintas-feiras pela Rádio TV Menorá às 15 horas. E hoje nós estamos muito felizes porque estamos com a unidade móvel do Quinta ao Vivo aqui em Minas Gerais. Sim, Minas Gerais, na cidade de Ouro Fino. E hoje estamos aqui nas dependências da Igreja de Ouro Fino, recebendo a irmã Fernanda Rodrigues, que está aqui conosco. Eu já vou convidar a Fernanda para, nesse momento, abrir uma palavra junto comigo. E essa palavra está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E essa palavra fala de algo muito importante. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E nós estamos aqui com a Fernanda hoje, para a Fernanda falar um pouquinho para você sobre esse batismo, sobre ela ser chamada como membro de um corpo e ela fazer parte de um corpo, como hoje ela faz parte do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo, na cidade de Ouro Fino. Então, Fernanda, te desejo uma boa tarde e queria que tu falasse um pouquinho para a gente como foi esse teu primeiro momento de batismo, de conhecer toda essa verdade do Senhor Jesus Cristo e a tua chegada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Como começou tudo isso? Como é que foi isso? Fala um pouquinho para a gente, Fernanda. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Então, eu com meu esposo, né, nós passamos um ano de 2016 bem difícil e na passagem do ano resolvemos buscar mais de Deus. Nós fazíamos parte de um movimento, né, mas assim, muitas coisas estavam correndo, difíceis na nossa vida. O neném recém-nascido, ele nasceu em maio de 2016, né? E mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, não é fácil, não, né? E nós falimos na empresa que a gente tinha. Enfim, aconteceu muitas coisas ruins, né? E a gente não tinha uma base, uma estrutura para enfrentar tudo aquilo. E eu lembro que no começo de 2017 a gente passou assim o ano lendo a palavra. E a gente resolveu decidir começar a ler a palavra de Deus e buscar do Senhor. E eu lembro que em 2016 mesmo, eu clamei a Deus, porque era uma dor assim, sabe? E eu falei, Senhor, eu pareço uma ovelha sem pastor. E eu preciso do Senhor. Amém. E eu clamei a Deus, falei, Pai, se o Senhor é o meu pastor, me conduz. Amém. E eu lembro que no começo de 2017, Deus levou o irmão Zé Acácio lá na nossa casa, que foi o primeiro contato que a gente teve com a Igreja do Senhor. E ele foi na nossa casa e nos chamou para ir. Ainda não tinha em Ouro Fino, só tinha em Pinhal, né? E ele já estava frequentando há algum tempo a rádio e ele nos convidou. Mas assim, como eu participava de um outro movimento e nunca imaginei de sair, sim, eu fiquei com o pé atrás, né? Mas eu estava necessitada, estava precisando, estava seca, sabe? Sem vida. Meu esposo também. E eu lembro que logo a minha mãe também foi chamada e a minha mãe já foi rapidinho, que ela também estava precisando. E ela começou a frequentar a igreja e já marcou o batismo para fevereiro.
E eu lembro que ela me mostrava os vídeos do ministro e eu olhava tudo aquilo bem diferente do que eu estava acostumada. E eu falava, mãe, toma cuidado, mãe, o que está acontecendo com a gente? A gente nunca imaginou 12 anos em outro lugar, a gente nunca imaginou sair, né? Mas Deus já fez muitos arranjos Sim. em 2016, que hoje eu agradeço a Deus por isso, né? E muitas coisas estavam acontecendo e já estava incomodando o nosso coração e a gente estava buscando, mas a gente estava assim perdido. Sim. Mesmo participando de um outro lugar. E daí a minha mãe falou, não, eu vou me batizar em fevereiro, e a gente já era batizado. Sim. E é assim, eu falei, mãe, se você vai se batizar, eu também preciso, né? Porque foi assim, não de acordo com a palavra. E daí eu falei, eu vou no teu batismo. E a gente com o neném de 9 meses, o Davi a minha mãe foi de carona para Pinhal, né, 1 hora daqui, e eu fui com meu esposo e o Davizinho. Então a gente chegou um pouquinho atrasado com o neném, né? E a gente chegou, tava terminando o louvor lá em Pinhal. Sim. O pastor não estava em Pinhal, ele tinha feito uma viagem para o sul. Eu tô citando esses detalhes porque para ver como que Deus usa, né? E ele colocou um irmão para tomar conta da igreja lá. A Neuza estava lá com a família, com os filhos. E eu lembro que eu cheguei, eu acho que era o irmão Fabinho, ele estava tomando conta. Eu cheguei bem na hora dos testemunhos, tinha acabado o louvor. E eu cheguei na hora dos testemunhos. Na hora que eu vi, assim, chamando o pessoal para testemunhar, aquilo lá já foi um choque para mim, porque eu nunca dei um testemunho no outro movimento. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Subir no palco, pegar no microfone, eu nem sei fazer isso. E pode testemunhar, né? É importante isso, eles dão valor a isso. Aquilo já foi um choque. Daí, e antes disso, desculpa, teve um ministro na televisão. Aquilo também foi um choque para mim, porque Sim. eu nunca tinha... Já tinha visto, a minha mãe já me mostrava, mas todo aquele modelo, né, que Deus ensinou e determinou, daí Deus foi trabalhando no meu coração, e eu lembro até hoje a palavra que foi, isso há 1 ano atrás. Fevereiro de 2017. Então, o ministro falou a respeito do filho pródigo, porque eu estava tão seca que eu recebia cada detalhe. E eu lembro dos testemunhos que foram dados, uma coisa ou outra eu lembro. E depois do testemunho, o irmão Fabinho, ele ministrou. E é tudo aquilo lá, sabe quando você vai recebendo aquilo com sede, com fome? Então eu não passava, nada passava desapercebido, tudo eu ia captando, eu ia comendo, e aquilo lá foi me saciando. E eu lembro que no final, nós fomos muito bem acolhidos pelos irmãos também, tinha gente recebendo na porta, isso para mim era uma novidade, olha só. Gente recebendo na porta, e não só na porta, mas na igreja, sabe, aquele acolhimento, aquele amor, Sim. E eu estava necessitada disso. E no final minha mãe se batizou, então o irmão Danilo batizou minha mãe. É importante citar, porque às vezes a gente olha para o pastor, e eu não tinha conhecido o pastor ainda, né? O pastor estava viajando para o sul, então Deus usa quem ele quiser, né? E a Neuza conversou com a gente, a família toda dela, a Júlia cuidou do Davi. Então, assim, a gente foi muito bem acolhidos, né? E a gente foi embora, e aquela semente que foi plantada no meu coração começou a trabalhar lá dentro, né? E eu lembro que a gente veio embora num domingo, foi num culto de domingo. E na terça-feira, que era o próximo grupo, em Ouro Fino, eu já fui com meu esposo, que foi na casa da Geise. E também chegamos atrasados. Eu lembro que a gente chegou no grupo assim um pouco constrangido, porque estava atrasado, eu com ele, né? E a gente sentou bem na frente, assim, que para mim isso é uma dificuldade, mas eu tenho enfrentado. E o pastor, e estava no final da ministração, série Águia, né? E eu lembro, eu estava bem no finalzinho, mas na hora que eu sentei, Deus usou o ministro, sabe, para falar sobre carne, para falar sobre a intimidade com Deus, que ele não trocava aquela intimidade com Deus por nada.
E aquilo me tocou muito. E depois Deus começou a usar o pastor ali para ministrar no grupo, né? Ele contou até de um testemunho que ele tinha voltado do Sul com todo o irmão dele que havia sido batizado. E tudo foi me tocando, tudo. Eu fui comendo tudo, né? Amém. E o pastor ministrou também, Josué 1:8, não esqueça. Nunca mais. Não. E com isso a gente já foi, depois a gente conversou com o pastor, explicou a nossa caminhada, né? E como havia sido o batismo e tudo mais, e a gente decidiu, a gente sentiu no coração a necessidade de batizar de novo. Sim. Então isso tudo aconteceu em fevereiro de 2017, e em abril nós saímos numa quarta-feira, fomos para Pinhal e nos batizamos, eu com meu esposo no mesmo dia 5 de abril. Então vai fazer um ano de batismo. Olha só, aniversário. E tantas coisas que Deus tem feito, né? Ainda somos bebê na fé. Então, Fernanda, tu acabaste de falar que aconteceu na prática contigo, que nós lemos na palavra de 1 Coríntios 12:12. O corpo de Cristo tem muitos membros, e todos esses membros naquele momento te acolheram a tua família, cada um numa função. Foi pregado o batismo, foi pregado, né, tudo que te tocou. E, na verdade, esse é o foco do corpo de Cristo. Vários membros trabalhando em unidade para levar a verdade. Né? E foi essa verdade que tu recebeu e te trouxe para a igreja do Senhor Jesus. E me lembrei de uma palavra para nós finalizar esse primeiro bloco. Ela está lá em João, capítulo 10, e o versículo é o 16. E diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E naquele momento, tu ouviu a voz da autoridade do Senhor te chamando para ficar nessa casa. Amém? Fique conosco até o próximo bloco. Quinta ao Vivo.